Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Estou aqui hoje com Maria C. Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário, autora da trilogia O Sol Negro. E hoje nós vamos falar sobre o tema magia ou ciência. Tudo bem, Maria? Como está? Tudo bem, Cris, e você? Como é que estão as coisas aí? Um enorme estar com você de novo aqui no Despertos, Maria. A honra toda minha. Ô, Maria, eu não quero perder tempo. Maria, antes de falar de magia, explique o que é epistemologia, já que tem tudo a ver com o tema, né? É verdade, é um assunto meio complicado, assim, na descrição e simples de entender. Na verdade, a questão é assim, o que você considera válido? O que é crença? O que é conhecimento, né? Então, essa é a questão básica que essa palavra esquisita chamada epistemologia considera, e dentro do programa de hoje tem tudo a ver. Então, a definição clássica de epistemologia, ela significa ciência ou conhecimento, e é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e o conhecimento em si, e sua natureza e limitações. É uma palavra que vem do grego, né? Então, a epistemologia surgiu, na verdade, o conceito de Platão, que ele se opunha àquela crença cega, onde as pessoas simplesmente acham, sem ter embasamento nenhum, para poder se ancorar em pontos que tenham lógica, que sejam, digamos assim, coerentes, né? Então, a crença é um ponto de vista totalmente subjetivo. Ela pode até estar apoiada em algum aspecto, alguma correlação coerente, mas a grande maioria das crenças são simplesmente crenças. E aí Platão não gostava muito disso, né? E ele dizia que essa teoria de Platão, que o conhecimento é o conjunto de todas as informações que descrevem e explicam o mundo natural e social que nos rodeia. E a epistemologia provoca duas posições. Uma empirista, que diz que o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, no que for aprendido durante a vida, e a posição racionalista, que prega que a fonte do conhecimento se encontra na razão e não na experiência. Então, basicamente, o que Platão dizia é que existe um mundo entre as partes, que eu vou até colocar uma imagem aqui, que eu vou rapidamente passar, que a gente entende como verdade. O que é essa verdade? Verdade é verdade para você, desde que você tenha algum embasamento que aquilo realmente valha, né? E as crenças, que são aquelas coisas que não têm sentido nenhum às vezes. Então, existe um mundo em que tem uma crença com uma certa validade, que é o que ele chama de conhecimento. Esse é o ponto da epistemologia, estudar em que aspecto a verdade e a crença se encontram, para que a gente possa entender isso como algo que tem uma certa razão, faz sentido e é validado. Então é isso que nós vamos jogar hoje aqui no programa. Maria, o que é magia sob o ponto de vista histórico? Bom, a história como um todo é enorme. Nós precisamos de um programa de mais ou menos umas 2 horas para a gente poder abordar o que é magia a nível histórico. Todo mundo lembra do Mago Merlin, da Morgana, a lenda do Rei Arthur, lembra de magos maus dos filmes e dos livros que a gente andou lendo aí, e tem também aquela questão da união entre ciência, uma certa, até entendida como espiritualidade, e um conhecimento esotérico, chamado esotérico no passado, mais ou menos, ficou mais até conhecido esse termo a partir do século XV, XVI, quando os grandes esoteristas ficaram mais famosos em sociedades secretas e por aí vai. Mas o que vale a pena trazer aqui na história é uma história onde havia uma civilização, pode ser história ou história, depende como você enxerga isso. Eu entendo como história não oficial, mas que existiu, que é a história da Atlântida, da quarta raça raiz que habitou a Terra, nós somos a quinta, né? E essa quarta raça raiz, no final dos seus tempos, quando os territórios da Atlântida foram afundando aos poucos, no final dos seus tempos, alguns de seus, digamos, sacerdotes, cientistas, que era um mundo onde eles uniam ciência e espiritualidade como uma coisa só,
era uma ciência integrativa, ela integrava o homem como um todo. Esses sacerdotes passaram as terras que então estavam firmes, e uma dessas terras, na porção final do fundamento da Atlântida, das porções várias da Atlântida, foi o Egito, que recebeu essa caça desses sacerdotes cientistas, né? E eles eram chamados de Shen-Su-Hor, Hor que tem a ver com Horus. Então era uma escola de mistérios que tem até aquele documentário famoso, que quem está nos ouvindo, boa parte conhece o documentário chamado De Olho de Horus, né, que abordou os Shen-Su-Hor, né, e eles então tinham o que chamava-se de uma doutrina universal voltada para o desenvolvimento espiritual e aplicando um conhecimento lógico, científico da matemática do nosso universo, da geometria cósmica, da sonoridade, o som, a frequência dos sons e o quanto isso modificava e modifica a nossa realidade em estados até alterados de consciência, expansão de consciência, atingindo outras realidades e tendo como eu chamei, um conhecimento mais integrado à natureza, ao cosmos, vamos dizer assim, ao todo. Então, o que nós temos aqui é que esses mestres do passado, quando eles deixaram a Atlântida depois do dilúvio, digamos, eles chegaram na nova terra, que foi chamada de Egito, isso mais ou menos 10.800 a.C., e por volta de 2.800 a.C., a terceira dinastia egípcia tinha um sacerdote, cientista e médico, filósofo e tudo que se pode chamar, chamado de Imhotep, né, ou Imhotep, que significa o sábio que vem em paz. Então esse era até chamado pelos alquimistas, há uma controvérsia, né? Alguns chamam simplesmente Thoth de Hermes Trismegistus, e algumas outras fontes dizem que Esculápio Esculápio era Thoth, que era Hermes Trismegistus, que se refere à mesma pessoa. Se refere à mesma pessoa, Asclépio e Esculápio é uma versão de Imhotep, e outros dizem que Hermes Trismegistus era Thoth, né? Outros dizem que tudo era a mesma coisa, se refere a um mesmo sacerdote, que ora era visto como essa aparência de ibis, de pássaro, ora era visto como um homem de aparência normal, chamado então de Imhotep, que depois foi, digamos, romanceado ou latinizado pelos alquimistas, digamos, do século X, XI, XII, XIII, como sendo um Hermes Trismegistus, ou Trismegistus, ou 3 vezes grande. Seja lá quem ele foi, a questão é que existem referências a este ser, né, que era um sacerdote, e existem referências a essa, digamos, casta de sacerdotes e discípulos chamados de Shen-Su-Hor, e eles tinham esse grande conhecimento. Então, uma outra parte interessante, né, que a gente pode falar, que uma fonte primária de informação sobre a história deles, a história antiga do Egito, ela foi registrada no papiro de Turim, que contém uma cronologia do período pré-dinástico do Egito, né? O que é estranho sobre essa lista é que a menção dos reinados de 10 Neteru, ou deuses. Então se mencionam que nessa época, então quando a Atlântida já estava afundando por porções, aquela porção final da Atlântida que Platão menciona, teria sido mais ou menos 10.700 a.C., que é aquela porção final, perto dos pilares de Hércules, né, que chegou a afundar. Então, durante esse período de afundamento, mais ou menos por 23.000 anos atrás, essa classe de deuses, que no papiro de Turim não diz Atlantes, claro, mas diz de deuses, chegaram no Egito e criaram um período pré-dinástico. Então, criaram também essa casta de sacerdotes semideuses, digamos assim, no período inicial, que eram filhos desses seres com os normais encontrados ali na região. Esses seguidores de Horus acabaram reinando assim num total de 13.400 anos. E o papiro de Turim em seguida passa a listar os reis históricos, aqueles que são comumente aceitos pelo verdadeiro período arqueológico que se contam nos livros de história.
Mas é muito interessante ver essa história, né? Então, onde vem a magia? A magia vem de uma época em que não era magia, era ciência e espiritualidade andando juntos. Era um conhecimento integrado, né? Então, eles sabiam isso, os atlantes passaram isso para os egípcios, que foram emburrecendo com o tempo, como eu digo, né? A civilização humana foi emburrecendo com o tempo, em vez de crescer em conhecimento, porque a presença desses seres mais evoluídos, sejam eles atlantes ou sejam eles extraterrestres, foi desaparecendo com o tempo e nos deixaram evoluir por nossa conta, e o conhecimento se perdeu, coisa que a gente está resgatando agora. Então, estamos resgatando, tentando integrar novamente ciência e espiritualidade em uma coisa só, né? Maria, então vamos falar um pouco da magia sob uma visão, vamos dizer, mais espiritualizada. Então, vamos lá. O que seria, então, essa visão mais espiritualizada? Se é que se pode chamar de espiritualizada, porque, na verdade, está totalmente ligada hoje e amparada por aquilo que a física quântica, os físicos teóricos como um todo, e dentre eles os quânticos, falam. O que é a magia? É fazer algo vir do invisível para o visível, é manifestar a sua vontade através do seu verbo, do seu foco, da sua concentração. Isso significa que o ser como um todo, ele se torna o criador. Ele se torna aquele que manifesta através do verbo, né? Então, toda vez que se fala em magia, se fala em fórmulas que têm que ser recitadas, versos que têm que ser seguidos, procedimentos, né? Então, todo mago tem que ter uma grande dedicação, uma grande determinação, força de vontade, entusiasmo em direção a algo que o move, ele sabe que é possível de ser realizado, a fé, né? Mas é uma fé que se justifica, epistemologia, né? É uma fé que se justifica porque ele sabe que existe um procedimento que será manifestado. Então, acima de qualquer coisa, o mago é aquele que primeiro tem o conhecimento, está conectado a uma coisa maior. Essa coisa maior pode ser ele como um todo, na sua porção interna mais divina, que sabe que ele é especial e ele é capaz de realizar. Ele não fica dependendo de fulano ou ciclano ou alguém que venha salvá-lo. Ele é aquele que manifesta, ele é aquele que se, digamos, submete num caminho e vai com determinação. A nível da ciência, que a gente pode colocar aqui, né, o pensamento espiritual junto, que eu falei dos físicos quânticos, dos físicos teóricos, é que a ciência hoje já diz que a realidade que nós vemos, ela é uma ilusão. E ela se manifesta toda, ela é toda gerada dentro do nosso cérebro. Então, tudo que nós vemos, tudo aquilo que nós achamos que está acontecendo, é fruto de nossas percepções sensoriais, dos nossos 5 sentidos, né, que estão, só nossos sentidos, 5 sentidos básicos, que nos mandam feedbacks de informação, leituras daquela informação que nós mandamos para fora, criada em nosso cérebro recebe uma informação da nossa mente superior, projeta ela para fora, e o que nós percebemos como real, na verdade, é fruto dos nossos 5 órgãos sensoriais que sente, vê, ouve, e daí dá forma a tudo. Então, o nosso ser é o criador, é o que manifesta, e quanto mais nós tivermos certeza de que somos esse, e que nos é dado o estado de deuses, né, mais nós vamos resgatar essa verdade, e mais ela vai ser colocada em prática. Mas, para isso, o homem tem que estar no nível mais ético, no nível de maior nível de consciência, né? Porque geralmente os que manifestam isso, infelizmente, são os malvados. Porque os malvados têm muita certeza de quem eles são, muita certeza de seus ideais, e principalmente eles têm muita certeza do seu potencial. Então, o que falta à humanidade como um todo é entender que esse poder é nosso, nós somos magos, nós temos essa capacidade de manifestar, e a nossa realidade é criada pelo nosso pensamento, sentimento, foco, principalmente por um sistema de créditos que tem que estar sendo alterado por nós, para que seja um sistema de créditos mais, digamos, importando-se com o todo, em detrimento de apenas eu, né? Eu sou importante, mas eu tenho que me colocar isso como importante para com o todo,
a minha responsabilidade para com o todo, e saber que os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu sei que é verdade, o saber está acima de qualquer coisa. Aquilo que eu sei que é verdade e que se justifica por uma lógica dentro da nossa matrix, né, onde nós temos a consciência momentaneamente projetada, é o que vai gerar a manifestação como um todo. Essa magia que nós fazemos o tempo todo, só que de maneira inconsciente e não consciente. Muito bem. Bem, Maria, como podemos entender então a magia, a manifestação em si do invisível pelo visível dentro do mundo da ciência? Então, isso é muito interessante, né? Porque hoje aí temos a física quântica para explicar isso também, né, Maria? Exato, é bem ela que vai explicar. Então, dentro do mundo da ciência que nós temos é que nós somos, digamos, uma das versões, nós vivemos num universo holográfico. E falando em magia da tábua esmeralda de Thoth, né, do Antigo Egito, seja ele o Thoth, o Hermes Trismegisto, ou se você considera Esculápio, Asclépio, não importa quem você considera, existe aquilo que se chama de tábua esmeralda, também é uma confusão com relação à sua origem como um todo, datas e por aí vai, mas o conhecimento de que o que nós somos é um microcosmo inserido no macrocosmo. Nós somos imagem e semelhança de algo. E na ciência existe a teoria do universo holográfico, então existem vários cientistas que falam a respeito, todos eles dizem que o que nós vemos é uma projeção de um holograma que sai da nossa matriz de 2D, é um filme de 2D onde toda a informação está. Esse filme é um filme que é formado por padrões de informação eletromagnéticas. Então, essa matriz de 2D, ela contém toda a informação. Quando se projeta uma luz nela, sai a imagem do mundo 3D. Então, essa imagem do mundo 3D é uma fração do todo que tem outras frações dentro dela. E ela pode ser alterada pelo pensamento, pela consciência, tanto pela consciência maior, como por esta consciência menor que nós somos, que nos é dado um certo limite de alterar essa realidade. Então, a ciência, os neurocientistas, os físicos hoje, até os biólogos, existem biólogos hoje trabalhando nesse aspecto, grandes biólogos, professores, doutores, que dizem que a realidade onde nós vivemos, ela surge a partir da vida. Claro que o biólogo chama isso de vida. E a vida é a consciência para o cientista e é a mente, né, o cérebro que processa para o neurocientista. E no final, são todos eles falando a mesma coisa e novamente dizendo que a magia se manifesta através da percepção da sua consciência, do seu foco, do seu padrão vibracional, daquilo que você acredita, ou seja, da ressonância daquilo que você é. Então, por uma lei de atração e uma lei da permissão, você vai estar espelhando imagem e semelhança e trazendo para você imagens ressonantes com você mesmo. Então, você é o mago, você é o responsável por tudo. Nossa, responsabilidade de cada um de nós. Temos que assumir esse Deus aí que está inativo, né, para que ele se torne ativo. Bem, Maria, agora uma pergunta que não quer calar. A Merkaba é uma nave espacial? Essa pergunta merecia também umas 2 horas. Nós fizemos um programa falando da tecnologia dos UFOs, né, Cris? Onde eu pincelei um pouquinho Sim. Como é que seria a questão de um UFO funcionar. Então, a Merkaba é o nosso UFO. Então, é o nosso UFO interdimensional. Nós estamos na matriz densa. Então, nós temos um corpo físico. Ele está na terceira, entre a terceira e quarta densidade, na terceira dimensão de espaço. Então, e quarta de tempo, mas terceira dimensão de espaço significa que este corpo físico ele tem dificuldade para ancorar frequências mais altas. Então, existem outros corpos que estão ligados a um padrão gravitacional, que é, digamos assim, diamagnético, que não está ligado à teoria da gravidade, digamos, de Einstein,
E essa Merkaba é um conceito, né? Porque não é bem assim, é apenas um conceito que se explica dentro da geometria cósmica. Seria um tetraedro superior com o inferior que se ligam e se inserem um no outro. A representação disso é nada mais do que o corpo radiante, que seria o tetraedro superior, com o corpo magnético de tudo que existe no universo. Então, nosso corpo é dividido em um éter. Esse éter é uma torus. Essa torus se divide, quando ativada, em um corpo radiante. Por isso que nos UFOs você vê a luz acima, explode a luz. E embaixo é o corpo magnético que retorna em espirais o campo magnético para cima e corre pelo centro dele em estado neutro, como ocorre com a Terra, né? A Terra tem a torus em volta, né? Então você tem um corpo magnético, um corpo elétrico, e você tem a parte do corpo radiante. Então, nos polos da Terra, você tem a saída da energia radiante, que é aquela aurora boreal que a gente vê com facilidade com os nossos olhos, a parte que nós vemos. Existe a parte, a grande maior parte, aquilo que nós não vemos, que nós só vemos 4% da realidade que existe na nossa frente. A boa parte nós não vemos, nós não percebemos, né? É uma pena. Mas então, a Merkaba é um veículo que cancela a gravidade, porque ela é diamagnética, e ela procede dessa forma, ela se envolve pelo éter, o éter é ativado, um campo de elétrons e prótons corre do lado, em volta dela mesma, entra por baixo e sai por cima novamente, e esse sistema que está no nosso corpo, está na Terra, está na Merkaba, faz com que nós possamos sair de uma realidade, atravessar outra, né? Mesmo que no caso da Merkaba seria um conceito de levar até o corpo físico para uma outra realidade. Mas na verdade o que existe é possível levar o corpo físico para uma outra realidade através de uma nave que não deixa de ser uma Merkaba. Como bem diz o Bashar, a nave deles, eles são a 4ª densidade para a 5ª densidade de matéria, menos densos do que nós, mais energia do que matéria, ele sempre diz: a nossa nave é a nossa Merkaba. E isso é mais fácil para eles, porque eles já comandam com a mente. Então, esses seres interdimensionais menos densos que nós, eles viajam no que para nós é chamado de UFOs, né? Objetos voadores, OVNIs, objetos voadores não identificados, mas para eles são Merkabas, porque é um corpo, digamos, a mais, é o seu corpo energético, que não segue as leis da gravidade, que não segue mais as leis físicas, porque eles estão em outra fisicalidade, e atravessa essas realidades, criando um sistema de éter em volta de uma torus que se manifesta através da energia eletrogravídica com facilidade. Nossa, uma aula, né, gente? Vocês estão gostando aí, né? Maria Pereda, né, gente? Não é qualquer pessoa, é Maria Pereda. Então, Maria, somos todos magos e não sabemos. Essa é a questão final. A questão final é essa. Nós somos magos, nós estamos em várias realidades ao mesmo tempo, nós estamos em realidades paralelas ao mesmo tempo, todas elas nos dando alternativas de comportamento, alternativas de vivências, e nós somos seres interdimensionais. Então nós vestimos Merkabas, nós viajamos entre os mundos, entre os universos, entre as galáxias, só que nesta realidade onde nós estamos, nós achamos que estamos separados, né? Que vivemos aqui isolados, que temos que pedir para que nos amparem, ou acha que o outro é que tem poder e que nós não temos poder nenhum, que você não é capaz de nada, né? Porque isso tudo foram coisas que foram enfiadas na nossa cabeça, digamos, geração após geração. Mas tem a turma lá do nosso passado, aquelas civilizações que foram apagadas da história, porque não convinham, né? E essas civilizações sabiam que nós somos deuses, e esses deuses têm que voltar a estar sobre a Terra, mas para serem deuses
que sejam deuses corretos, então, capazes de manifestar uma nova era do ouro, que é uma frase que quer dizer simplesmente uma consideração teórica, quer dizer uma era de beleza e abundância, onde o homem não mais precisa destruir a terra, usar energia de explosão, como a energia de fósseis do petróleo, né, do petróleo, para criar poluição, para destruir, porque nós podemos nos conectar, religar a energia abundante do universo, a abundância existindo, não sendo mais necessário um homem matar o outro, porque ele quer se apoderar do que é do outro, porque tudo vai nos ser novamente permitido, mas será permitido àqueles que se religarem, se reintegrarem e souberem que isso não é uma crença, é uma realidade. O universo abundante é uma realidade e temos que usar a ciência para trazer isso na consciência das pessoas e criar uma nova crença baseada em coisas mais seguras, chamadas de conhecimento, e essas pessoas então passem a ser as responsáveis por uma nova terra, numa nova atitude para com o planeta e o universo. É isso aí. É isso aí, por isso que eu digo, Maria, tudo aqui nesse programa é dos despertos. Gratidão, Maria Pereda. Gratidão é minha toda por estar aqui com vocês. Gratidão aos nossos internautas, eles estão enviando muitos elogios à sua participação no programa Despertos. Gratidão a você, internauta, e continue com a gente. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Maria. Um abração aí. Tchau, tchau. Tchau.